Bom, eu sou Gilberto Fagion, do Instituto Humanitas Unicinos, e desejo que todos sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do ciclo de debates Economia Brasileira, Onde Estamos e Para Onde Vamos? Um debate com os intérpretes do Brasil. Hoje estamos aqui com um dos intérpretes do Brasil dentro da nossa concepção, com o professor Dr. Bresser Pereira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, nada melhor como tê-lo aqui em pessoa. O título da conferência é O Brasil e Novo Desenvolvimentismo, na obra de Bresser Pereira. Novo desenvolvimentismo é um termo especificamente que ele vai trabalhar e vai nos explicar o que isso significa. A obra principal que a gente tem como referência dessa atividade, ela é o livro lançado em 2014, que já teve sua segunda edição em 2015, que é isso daqui, que é A Construção Política do Brasil, Sociedade, Economia e Estado desde a Independência. É um livro de bastante fôlego, né? Ele tem muito conteúdo, ele é um livro muito profundo, que na última quinta-feira, no nosso IHU Ideias, a gente tentou fazer um resumo, né? Apesar de resumo, né? Mas dar uma ideia geral do que era do que trata essa obra. Ela está inclusive já indo para a terceira edição, o professor nos falou. Gostaria também de convidar quem ainda não visita o nosso site, o site do Instituto, ihu.unicinos.br. Nele tem bastante material relacionado ao tema, a discussão que a gente está desenvolvendo quanto a esse ciclo de debates. Inclusive, podem encontrar ali, além de traduções, notícias diárias, fazer um cadastro para receber notícias todos os dias no seu e-mail, acessar todas as publicações, eventos, links, etc. E, inclusive, a nossa revista IHU Online, que toda segunda-feira ela sai online, e na terça algumas edições impressas, e aqui então entrego a última, que era sobre a volta da barbárie, bem sobre a questão da semana ali do trabalho, que eu entrego uma ao professor aqui do nosso material. Bem, inclusive, já vou citar depois, ó, no nosso site, destacamos aqui que tem duas entrevistas que ele já tinha nos concedido. Hoje ele já está nos concedendo outra, mas tem uma da revista IHU Online número 392, Desenvolvimentismo, Ideologia do Desenvolvimento Econômico dos Países Retardatários, e uma outra na IHU Online 372, intitulada O Brasil não precisa do capital externo, o capital se faz em casa. E, além disso, tem uma série de reproduções de artigos dele e entrevistas dele em outros jornais, revistas, etc., inclusive traduzidos. Então, basta escrever lá Bresser-Pereira, que vamos puxar um monte de material dele dentro do nosso site. Então, o material é bastante vasto à disposição. E fazer uma breve apresentação do professor, falar um pouco a respeito do currículo dele. Então, é claro que uma pessoa que nem o Luiz Carlos Bresser Pereira, será um pouquinho mais comprida o currículo, né, porque ele tem realmente uma série de elementos. Então, mesmo destacando os mais importantes, ele é um currículo de peso, eu diria assim. Bom, ele é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, onde ensina economia, teoria política e teoria social. É presidente do Centro de Economia Política e editor da Revista de Economia Política desde 1981. Em 2010, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires. Em 2015, recebeu o prêmio Juca Pato pela primeira edição de seu livro A Construção Política do Brasil, que eu acabei de mencionar.
Ele foi ministro da Fazenda, da Administração Federal e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia. É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Michigan State University, doutor e livre docente em Economia pela Universidade de São Paulo, é professor da Fundação Getúlio Vargas desde 1959, emérito desde 2005, foi concomitantemente professor visitante de Desenvolvimento Econômico na Universidade de Paris I, em 78, e de Teoria da Democracia no Departamento de Ciência Política da USP, em 2002 e 2003. E também professor de Novo Desenvolvimentismo na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Foi também visitante, sem dar aulas regulares, no Instituto de Estudos Avançados da USP, em 89, e na Oxford University, de 99 e 2001. De 1963 a 1982, enquanto ele mantinha suas atividades acadêmicas, ele foi vice-presidente do Grupo de Varejo Pão de Açúcar. Em 1983, com a edição do primeiro governador democrático de São Paulo, com a eleição do primeiro governador democrático de São Paulo, André Franco Montoro, ele foi presidente do Banco do Estado de São Paulo e secretário de governo. Em abril de 87, em meio à crise provocada pelo fracasso do Plano Cruzado, tornou-se ministro da Fazenda e propôs a solução para a crise da dívida de 1980, que mais tarde se tornou o Plano Brady. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro da Administração e Reforma do Estado, de 95 a 98, quando iniciou a reforma da gestão pública, de 1995. E em 1999, ministro da Ciência e Tecnologia. Desde julho de 99, ele se dedica inteiramente à vida acadêmica. Foi membro do Conselho de Administração de diversas organizações sem fins lucrativos. Hoje é membro do Conselho da ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Tem uma série de publicações, são muitos, tem uns 26 livros, e aqui a gente destaca o título de alguns dos mais importantes. Desenvolvimento e Crise no Brasil, 68 e 2003, a Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia, em 80, Inflação e Recessão, com Yoshiaki Nakano, em 84, Lucro, Acumulação e Crise, em 86, A Crise do Estado, em 92, Reformas Econômicas em Novas Democracias, com Adam Przeworski e José Maria Maraval, em 93, Reforma do Estado para a Cidadania, em 98, Construindo o Estado Republicano, em 2004, Macroeconomia da Estagnação, em 2007, Globalização e Competição, 2009, Developmental Macroeconomics, com Nelson Marconi e José Luiz Oureiro, em 2014, e A Construção Política do Brasil, Sociedade, Economia e Estado, desde a Independência, em 2014. Vários deles, interessante, né, estão também publicados em inglês, espanhol e francês. Vejam aqui mais, organizou a publicação de 15 coletâneas, entre as quais Populismo Econômico, em 91, e O que Esperar do Brasil, em 2013. Ele publica regularmente em revistas acadêmicas, a maior parte de seus trabalhos acadêmicos e jornalísticos, além de suas entrevistas, está disponível no website que mantém desde 96. Então, qual seria um lugar importantíssimo para consulta? Inclusive tem livros para download, artigos, materiais, é bastante vasto. www. Com 2 S's, Bresser Pereira, tudo junto, .org.br. Bom, professor, estamos extremamente agradecidos com a sua presença. Muito obrigado desde já por nos honrar, por vir até aqui, e estamos aqui para ouvi-lo a partir de agora. Muito obrigado, professor. Muito obrigado novamente à Unicinos, essa bela universidade
Agora eu volto pela segunda vez, né? Sempre com grande interesse meu. Então, não fui eu que inventei esse título, né? O Novo Desenvolvimentismo na obra de Bresser Pereira, foram vocês. Né? Eu achei engraçado o título e achei que eles estão interessados nas minhas ideias. Né? Então, resolvi. Então, eu tenho que contar para vocês o que é esse novo desenvolvimentismo. Né? E não vou falar muito do Brasil, não. Depois das perguntas, vocês perguntam sobre o Brasil. Eu vou falar sobre o novo desenvolvimentismo. Quer dizer, então, vocês precisam, a gente podia partir primeiro de uma ideia, quer dizer, nós temos uma coisa chamada desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países quando acontece a Revolução Capitalista. Quando acontece a Revolução Capitalista, ou seja, o surgimento de uma burguesia, né, a Revolução Comercial, depois a formação de Estados-nação, e finalmente a Revolução Industrial, aí, quando isso se completa em cada país, você tem uma revolução capitalista naquele país. E o desenvolvimento começa nesse processo. Então, o novo desenvolvimentismo, ele vai tentar entender esse processo de desenvolvimento e vai tentar ser a teoria que explica esse processo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, desenvolvimento econômico e depois, mais amplamente, desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento econômico é simplesmente o aumento da renda por habitante e a melhoria dos padrões de vida da população de forma sustentada, que acontece através do processo de acumulação de capital com incorporação de progresso técnico. A acumulação de capital está, claro, dentro do capitalismo. Quer dizer, então, o desenvolvimento humano é mais do que isso, porque o desenvolvimento humano é o processo através do qual os homens, as sociedades, atingem gradualmente os grandes objetivos políticos que elas próprias definiram-se para si próprias. E quais são esses 5 objetivos? E são 5 grandes objetivos. Um objetivo que é um objetivo político de sempre, que é o objetivo da segurança. E depois, os objetivos que começaram a surgir a partir do século XVIII, quando estamos já em plena Revolução Capitalista, né? Com o iluminismo surge a ideia da liberdade, né? E o liberalismo. Depois, em seguida, vem a Revolução Industrial e o desenvolvimentismo ou nacionalismo, que são parentes. Depois vem a justiça social, no século XIX já, né? E o socialismo. E, finalmente, no século XX, na segunda metade do século XX, surge um quinto objetivo, a proteção do ambiente e o ambientalismo. Ou seja, para cada grande objetivo, inclusive, você vai ter a respectiva ideologia. E o desenvolvimento humano é fundamentalmente o processo através de que uma sociedade vai se aproximando desses 5 objetivos. No meu entender, desses 5 objetivos, o mais importante é o econômico. Porque ainda que ele possa ter conflitos no curto prazo com outros objetivos, afinal, é ele que viabiliza os demais. Agora, por exemplo, nós tivemos tivemos a reunião de Paris, né? E eu me lembro bem que nas reuniões anteriores, a imprensa discutindo o que ia acontecer na reunião, etc., diziam que o grande problema era o problema do financiamento das ações que eram necessárias, que os países em desenvolvimento precisavam executar, e que, para isso, precisavam de financiamento, porque não tinham recursos. E se os países ricos iam ajudar ou não iam ajudar, e aquela discussão. Ora, essa simples discussão mostra o quê? Né? Que para você proteger o ambiente, você precisa ter recursos. Você precisa ter um excedente econômico que você produz e que você dedica uma parte dele para proteger o seu ambiente, a natureza. Então, o objeto desse estudo, portanto, é muito grande. Né? E os economistas há muito tempo se interessam pelo desenvolvimento econômico, há muito tempo se interessam, né, por entender como é que funcionam as economias. O novo desenvolvimentismo, ele surge como um segundo, quer dizer, a preocupação com o desenvolvimento econômico vai surgir no mundo, mais claramente, já aparece na Revolução Industrial, mas depois, fundamentalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
é que as ideias do desenvolvimento vão se tornar muito fortes, e vai se discutir muito a respeito disso. E então surge um pensamento sobre esse assunto que eu chamo de desenvolvimentismo clássico. Você pode também chamar de estruturalismo latino-americano, ou teoria do desenvolvimento econômico. É uma série de teorias que surgem a partir de economistas que estavam nas Nações Unidas, na transição da Liga das Nações para as Nações Unidas, em Londres, nos anos 50, final dos anos 40. Quer dizer, e que então começam a pensar no processo do desenvolvimento, usando ideias da teoria econômica clássica, a economia política clássica de Adam Smith, de Ricardo, de Marx, e as ideias de Keynes, que vinha dos anos 30, e para pensar o desenvolvimento econômico dos países que tinham ficado atrasados. E é nesse processo, então, que surge o desenvolvimentismo clássico ou estruturalismo latino-americano, que vocês devem ter lido alguma coisa, ou cepalismo também, porque as ideias desenvolveram-se a partir da CEPAL. E nós vamos ter, né, nos países, quer dizer, e uma preocupação desse novo desenvolvimentismo é dar um estatuto claro para o que é o desenvolvimentismo e distinguir muito claramente, isso o que é novo desenvolvimentismo ou o que é desenvolvimentismo clássico, que são teorias, de uma outra coisa que é o desenvolvimentismo realmente existente. Por quê? Porque as sociedades capitalistas, elas se organizam de forma econômica e política. E, olhando historicamente para essas sociedades, olhando o capitalismo realmente existente, eu sugiro para vocês que existem duas formas fundamentais de organização econômica e política do capitalismo. Uma é o desenvolvimentismo e a outra é o liberalismo econômico. Isso pode ser... Alguém pode dizer, que coisa esquisita. Mas observem, eu estou dando um conceito novo, estou dando um papel novo, um conceito novo, um estatuto novo para essa palavra desenvolvimentismo. Para uma palavra que, a meu ver, é muito necessária. Porque não existe alternativa de organização econômica do capitalismo ao liberalismo econômico. Socialismo não é. Socialismo é outro modo de produção. Social-democracia é uma forma, né, política de distribuição. Aliás, bastante associada com o desenvolvimentismo, mas não é uma alternativa. Keynesianismo é uma coisa muito particular, são as ideias de Keynes. Na verdade, se nós definirmos de maneira bastante ampla o que é o desenvolvimentismo realmente existente e o que é o liberalismo econômico realmente existente, a gente vai ver o seguinte, o que é o desenvolvimentismo? Desenvolvimentismo, enquanto realidade, forma de organização do capitalismo, coisa realmente existente, quer dizer, é um tipo de sociedade na qual o Estado intervém moderadamente na economia, no qual há uma coalizão de classes desenvolvimenta, unindo trabalhadores, empresários industriais e burocracia pública, né, em oposição à elite rentista e financista, ou terratenente. Terceiro, que tem um nacionalismo econômico. Entende que a sociedade, que o mundo capitalista é constituído de estados-nação, e não mais de impérios, como era na antiguidade, mas de estados-nação, e cada estado-nação é um país, estado-nação, que compete com os demais, além do qual os mais poderosos imperializam os mais fracos. De forma que é preciso, para você ter desenvolvimento econômico e organizar o capitalismo, você precisa de um pouco de nacionalismo, precisa de uma intervenção moderada do Estado na economia e precisa de uma coalizão de classes desenvolvimentista que coloque o desenvolvimento econômico como seu principal objetivo, né? E então defina a estratégia nessa direção. Quer dizer, isso é muito diferente do liberalismo econômico, porque o liberalismo econômico vai dizer o seguinte, não precisa nada disso, basta que o Estado garanta a propriedade e os contratos, e basta que o Estado garanta o equilíbrio fiscal, e o resto o mercado faz. Muito bem. Agora, quando nós olhamos, então são duas formas de organizar.
Agora, eu já proponho para vocês, eu digo que o novo desenvolvimentismo, tudo que eu estou dizendo aqui não faz parte do novo, que eu estou dizendo para vocês, é teoria, e tudo faz parte desse novo desenvolvimentismo. Eu estou começando com a economia política do novo desenvolvimentismo, que é essas afirmações que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Então, vejam, se nós pensarmos nessas duas formas de capitalismo, eu proponho para vocês, usando uma expressão da informática, que o tipo default, né, de capitalismo é o desenvolvimentismo e não o liberalismo econômico. O que os economistas, amigos de vocês, ou vocês mesmos que são economistas, que estão por aí, geralmente dizem exatamente o oposto, né, que o liberalismo é a forma normal das coisas, né, mas é só examinarmos historicamente. Para examinarmos historicamente isto, quer dizer, a gente tem que primeiro fazer uma pequena classificação de países. Você tem os países que originalmente fizeram a sua revolução nacional, industrial e portanto, capitalista. Isso foi Inglaterra, França, Bélgica, Holanda. Que fazem isso no final do século XVIII, começo do século XIX. Depois você tem os países ainda são países centrais. Depois você tem os países ainda centrais do retardatários. Aí a Alemanha, os Estados Unidos, é a Itália, é a Suécia, né? A Áustria. Depois você tem os países que só se desenvolveram, só se desenvolveram no século XX, né? E aí você tem, de um lado, 4 países do leste asiático. O Japão e depois a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. E esses países fizeram sua revolução só no século XX, quando já tinham que enfrentar o imperialismo, porque esses países que primeiro fizeram a revolução industrial, e especialmente aqueles 4 que primeiro fizeram antes de todos, Inglaterra, França, Bélgica e Holanda, eles criaram um novo imperialismo, um imperialismo moderno, industrial, de colônias, na África e na Ásia. E na América Latina, como não podiam nos reduzir a colônias, nós estávamos nos liberando dos portugueses, eles nos reduziram a semicolônias. Quer dizer, de forma que os países, desse terceiro tipo de país, os países que vão se desenvolver só no século XX, eles já vão ter que enfrentar o forte imperialismo e a forte oposição dos países ricos. Porque toda a lógica dos países em desenvolvimento vai ser, nós vamos copiar, né, as tecnologias e vamos copiar as instituições, quer dizer, desses países mais ricos, porque eles ficaram muito mais ricos, conseguiram dar padrões de vida muito melhor para o seu povo. Com essas coisas eu vou fazer a mesma coisa. Mas aí surge o imperialismo e diz, não senhor, vocês não vão fazer nada disso, vocês vão todos ser liberais e trabalhar com o liberalismo econômico. É o que eles fazem o tempo todo em cima de nós. Não obstante isso, aqueles 4 países asiáticos foram suficientemente autônomos e lograram fazer a sua revolução, completar e se tornarem países ricos. Foram altamente bem-sucedidos. E houve um grupo, entre os quais está o Brasil, que foram semi-bem-sucedidos e conseguiram fazer a sua revolução capitalista, mas pararam de crescer essencialmente nos anos 80, passaram a crescer muito pouco a partir dos anos 80, de forma que ficaram países de renda média e não são hoje países ricos. E tem, claro, aqueles que são ainda países pré-industriais, que são países pobres ou semi-pobres. Então, olha, olhando para esses países agora, eu posso me perguntar, e como é que foi a organização desses países do ponto de vista de organização econômica e política do capitalismo? Foram liberais ou foram desenvolvimentistas? Né? Então, eu proponho a vocês que todos eles foram originalmente desenvolvimentistas. Que o capitalismo nasceu desenvolvimentista. Não é curioso isso? Não é? Por quê? Porque o capitalismo nasceu, né, com o mercantilismo. Na Inglaterra, na França. Né? E o mercantilismo, o que é? O mercantilismo é simplesmente o primeiro desenvolvimentismo.
é uma intervenção moderada do Estado na economia, é uma coalizão de classes da burguesia com o rei, né? É nacionalista muito claramente, o que interessa, cada país está defendendo o seu muito claramente. É o primeiro desenvolvimentismo clarissimamente. Agora, quando vocês vão estudar economia e história do pensamento econômico, agora os economistas nem mais estudam história do pensamento econômico, eles só estudam matematiquinhas. Mas quando você vai estudar isso, te contam que o mercantilismo era uma coisa horrorosa, e aí veio um grande economista chamado Adam Smith e reformou tudo. Não é verdade. Adam Smith foi, sem dúvida, um grande economista, um gênio absoluto, né? Mas havia grandes economistas mercantilistas, e o mercantilismo foi muito bem sucedido, porque fazer a revolução capitalista é uma coisa extremamente difícil. Foi no mercantilismo que isso foi conseguido, né, por aqueles 4 países que eu disse. Portanto, não é verdade. Mas não foi só esses países. Todos os países do centro retardatários, como Alemanha, Estados Unidos, Itália, todos, para fazer a sua revolução industrial, foram desenvolvimentistas. Tem um nome para isso, inclusive, o nome mais comum que se usa para isso é bismarckismo, em homenagem ao grande primeiro-ministro alemão Bismarck. Mas os Estados Unidos, que dizem que sempre foi liberal, é falso. Os Estados Unidos só reduziram as suas tarifas alfandegárias, que eram muito altas, mas muito altas, no ano da graça de 1939. O liberalismo econômico, para mim, começa em 1834, quando a Inglaterra faz a abertura do seu comércio. Só em 1834, não fez antes. O Adam Smith escreveu seu livro em 1776. Mais de 50 anos depois é que a Inglaterra abriu o seu mercado, e aí ficou liberal. Né? Mas os Estados Unidos não ficou, só em 39, na véspera da guerra, é que ele abriu. Então, esses países também foram desenvolvimentistas. Os países asiáticos que foram bem-sucedidos foram absolutamente desenvolvimentistas. A coisa, no caso do Japão, é interessantíssimo, quer dizer, eles fazem uma revolução, primeiro eles são imperializados, em 1854, quando uma esquadra de navios negros comandados da Marinha Americana, comandada pelo comandante Perry, entra na Baía de Tóquio, aponta seus canhões para Tóquio e diz lá para os japoneses: ou vocês abrem para o comércio livre, bom e democrático, né, do Ocidente, ou nós bombardeamos. Né? Eles não tinham canhões, não tinham nada disso, etc. Estavam fechados, não queriam saber de comércio. Eles abriram. 25 anos depois, eles fizeram uma revolução, chama-se Restauração Meiji, que foi uma revolução nacionalista, e aí, então, resolveram fazer a cópia das tecnologias e das instituições ocidentais para também serem poderosos, né? Não sofrerem aquela humilhação que eles tinham sofrido. Sabem que o japonês não leva desaforo à toa, né? E não é sem vergonha. Mas... E, de fato, eles industrializaram o Brasil, o Japão, em 40 anos. Inteiramente através do Estado. Aqueles velhos samurais tinham se transformado em burocratas, e em burocratas se transformaram em empresários. Agora, o que é fascinante é que quando chega em 1908, entre 1908 e 1910, o que eles fazem? Todo o setor competitivo da economia japonesa, que estava na mão do Estado, eles privatizam. Muito antes da dona Margaret Thatcher e outras coisas. Privatizam porque era mais eficiente todo esse setor competitivo ser feito pelo setor privado e não, né, pelo Estado. Mas toda a administração foi feita, né, de uma maneira desenvolvimentista. Então vocês veem que a frase que eu afirmei, que o capital... E aqui no Brasil, o nosso desenvolvimento, nossa revolução capitalista aconteceu entre 1930 e 1980. Seu grande líder foi Getúlio Vargas. Ele era um nacionalista, desenvolvimentista, né, e um grande estadista. Mas toda a história do Brasil foi marcada pela Revolução de 30 e por essa mudança que houve. Os militares chegaram ao poder em 64 e depois de um período de estabilização, eles voltaram ao desenvolvimentismo apenas mais autoritário, ou não tanto mais autoritário, mais excludente.
o desenvolvimentismo de Vargas incluía um pouco os trabalhadores, né, enquanto que o desenvolvimentismo dos militares não. Então, agora, uma coisa que é... Então eu estou sugerindo... desculpe. Voltando ainda ao capitalismo central, assim, muito rapidamente, mas de 1834 até 1929, nós vamos ter liberalismo econômico. Mais ou menos. Houve muitos debates, houve várias intervenções importantes do Estado da economia, mas vamos lá, grosso modo, esse período foi o período do liberalismo econômico. Muito bem. Terminou numa grande crise, mas não foi a primeira. Houve crises e crises durante todo esse período. Crises financeiras muito grandes. A taxa de crescimento era muito pequena, mas era uma taxa de crescimento positiva contra zero de outros, estava bom. Para a Europa, para a Inglaterra especificamente. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos estavam fazendo o seu catching up, mas para a Inglaterra e para a França, a taxa de crescimento de 1%, basicamente, per capita, em todo esse período. Então não foi nenhuma maravilha. E acabou numa grande crise em 1929. Aí nós temos a Grande Depressão e temos o New Deal, do Roosevelt, que foi o grande estadista do século XX. E em seguida nós temos a guerra, e no pós-guerra nós temos os 30 anos dourados do capitalismo. Esse período que começa com o New Deal só nos Estados Unidos, depois vai mais para a Europa com os anos dourados, isso foi o segundo desenvolvimentismo. O Estado volta a intervir fortemente, moderadamente na economia, no modelo capitalista, mas mais do que antes, fortemente em relação ao antes, né? E as ideias de nacionalismo voltam, e as ideias mas só que agora tem uma coisa nova, agora é democrático e é social. Então surgem as social-democracias. Porque o desenvolvimentismo clássico, como o liberalismo clássico, eram autoritários. A democracia só surge no mundo no final do século XIX, pela luta dos trabalhadores. E daí de diante ela se estabelece. Então nós vamos ter 30 anos de anos dourados do capitalismo até meados dos anos 70, quando vem uma nova crise, e essa crise permite que os liberais... Agora, e nesse período, então, há uma grande coalizão desenvolvimentista, desculpe, que é chamada pelos economistas da Escola da Regulação Francesa de o Fordismo. Esse é o nome geral que engloba o New Deal e engloba os anos dourados do capitalismo. É um período em que, nos Estados Unidos, por exemplo, todos estão ganhando. O padrão de vida está aumentando para todo mundo, há bons lucros, bons salários, né, para a classe trabalhadora, para a classe média. É um belo momento. Isso tudo acaba nos anos 70 com uma certa crise e, em seguida, com o domínio durante 30 anos do neoliberalismo, ou seja, a volta, né, ao liberalismo econômico, e que vai durar até 2008. Uma imensa crise em 2008, que não acabou até agora, e dessa crise, então, nós não sabemos o que vai acontecer. De qualquer forma, não é o momento de discutir isso aqui. Então, eu acho que esses 20 anos, os 30 anos de neoliberalismo foram um retrocesso. Baixo crescimento, alta instabilidade, alta concentração de renda. Uma volta da desigualdade muito brutal. É isso que aconteceu. Mas, né, aqui os locais aqui não perceberam isso, e a maravilha parece que é o liberalismo econômico. Pelo menos é o que vem vindo aí. Muito bem. Dentro desse quadro, então, eu dei uma economia política muito geral do novo desenvolvimentismo. Mas o novo desenvolvimentismo, a coisa talvez mais novidosa dele é que ele tem uma macroeconomia. O desenvolvimentismo clássico não tinha uma macroeconomia. Ele pegava e tomava emprestado a macroeconomia keynesiana. E o seu desenvolvimentismo, quer dizer, clássico afirmava apenas que era preciso industrializar, que era preciso intervir no Estado, intervir no mercado para fazer isso, que era preciso proteger a indústria que era infante, então era preciso
ter o protecionismo ou a supressão de importações. Agora, quando chega, né, nos anos 90, e nós estamos aqui, né, afinal, nos submetemos ao liberalismo econômico, nós que tínhamos, porque o nosso desenvolvimento entrou em crise nos anos 80. Nos anos 90, nós nos entregamos ao liberalismo econômico, e o liberalismo econômico, como era de esperar, fracassa, né, conseguiu estabilizar os preços graças a uma teoria, a teoria da inflação inercial, que não tinha nada de liberal, nem nada de ortodoxa, era uma coisa totalmente heterodoxa, que nós ajudamos a formular. Mas o fato é que o Brasil fica dominado pelo liberalismo econômico dos anos 90 até 2002. Qual é a alternativa que nós podíamos ter? É isso que eu estou pensando, e é isso que eu estou pensando nesse período, né? E é desse pensamento, da minha insatisfação, evidentemente, com a ortodoxia, e com a minha insatisfação também com o liberalismo, é que eu começo a desenvolver uma nova macroeconomia, a macroeconomia desenvolvimentista, que já tem 2 livros publicados, mas um livro mais interessante vai sair dentro de 2 meses, que é um livro bem organizado, que já saiu em inglês, mas vai sair em português melhor que em inglês. Macroeconomia desenvolvimentista chama-se o livro. Essa macroeconomia, o que ela vai dizer, essencialmente? Quer dizer, ela vai dizer o seguinte, é que é uma macroeconomia do desenvolvimento, então ela está preocupada com a estabilidade de preços, com a estabilidade financeira e está preocupada com o crescimento econômico. Esses são os objetivos desta macroeconomia. Ela, ao contrário das macroeconomias em geral, inclusive a keynesiana, que começam de uma macroeconomia fechada, um país que não tem comércio exterior, e depois você abre, nós já começamos direto com a economia aberta, porque isso não faz nenhum sentido. Uma teoria histórica, como é a macroeconomia keynesiana, deve partir da análise da realidade concreta que está aí. E a realidade concreta que está aí é que os países de renda média, que são objeto dessa macroeconomia, principalmente, eles são países abertos, que estão comerciando no mundo inteiro, e que estão recebendo investimentos e etc. E aí essa teoria vai dizer, primeiro, uma coisa surpreendente, vai dizer qual é a diferença fundamental entre um país de renda média e um país rico, entre um país do centro e um país da periferia, entre um país do oeste. Sabe, o nome verdadeiro da lá do norte chama-se Oeste, não é norte, é Oeste. Né? O Oeste é o império. Né? Só lê o Economist, vocês vão saber. Então, qual é a diferença entre um país do Oeste, ou seja, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e o Brasil? Além da renda per capita, que uma é 1/4 da outra, basicamente. A diferença fundamental é que um país como o Brasil se endivida em moeda estrangeira, enquanto que um país rico se endivida na moeda própria. Isso faz uma imensa diferença. Isso não está em nenhum livro-texto. Ninguém fala. Mas é absolutamente fundamental. Porque um país, quer dizer, que está endividado na sua própria moeda jamais quebra. O Japão deve 260% do PIB. Quem tem coragem de enfrentar o Japão com um ataque especulativo contra o Japão? Vai perder muito dinheiro se o fizer, porque eles emitem o dinheiro que for preciso para pagar. Além disso, a taxa de juros é baixíssima, é negativa, na verdade, em cima dessa dívida. Né? Esqueça. Agora, quando você se endivida em moeda estrangeira, como nós nos endividamos, alegremente, lindamente, maravilhosamente, aí você está sujeito a quebras cíclicas. A segunda coisa dessa macroeconomia é que essa macroeconomia está voltada para preços. Quer dizer, a macroeconomia, a economia é a ciência dos preços. Mas na macroeconomia, às vezes, as pessoas esquecem dos preços e ficam pensando fundamentalmente nos agregados. Consumo, investimento, poupança. Mas tudo isso é comandado por preços. E existem 5 preços fundamentais macroeconômicos. E você precisa, não é, que esses preços sejam certos. E o mercado, em absoluto, não garante que esses preços sejam certos. Que preços são esses? Tudo isso que eu vou falar vai estar no meu site, a apresentação bonitinha. Né?
com o nome da Unicinos, etc. Que eu fiz bem bonitinho, mas não vou mostrar para vocês, que é um monte de slides. Mas lá vocês podem, quiser ver. E a partir de amanhã. Então, que preços são esses? Esses 5 preços macroeconômicos? São a taxa de lucro, que geralmente a economia neoclássica esquece completamente. E a economia keynesiana fala muito pouco dele. Mas é é o preço mais importante do capitalismo. Não há capitalismo, não há desenvolvimento, não há investimento sem lucro. O capitalista é aquele que acumula capital visando o lucro, visando o valor de troca, que é o lucro. Vocês ouviram falar de um velho barbudo, ele ensinava bem essas coisas. Era um gênio. Segundo, é a taxa de juros, que é o preço do capital. Terceiro, é a taxa de câmbio. Quarto, é a taxa de salários. E quinto, é a taxa de inflação. Esses são os 5 preços. Se esses preços estiverem no lugar certo, maravilha. O que é o lugar certo? Não é o que o mercado define. Porque o mercado certamente define os lugares errados, e definindo os lugares errados, você vive de crise em crise, de baixo crescimento em baixo crescimento. O que são os preços certos? A taxa de lucro tem que ser satisfatória para os empresários investirem. Se você quiser, como o PT em alguns momentos, né, queria fazer um acordo enormemente com os empresários, mas garantir a eles lucro perto de zero, né, taxas de lucro baixíssimas, porque o câmbio estava altamente apreciado, loucura completa. Era um capitalismo sem lucro, não existe. Então você precisa ter a taxa de lucro que seja satisfatória para os empresários. Segundo, a sua taxa de juros deve ser baixa, porque a taxa de juros financia rentistas. E vejam, há 2 tipos de capitalistas. Há os capitalistas empresários e os capitalistas rentistas. Eu sei que às vezes eles se misturam, eu sei muito bem. Mas é importante separá-los. Quer dizer, o capitalista rentista não trabalha, ele vive de juros. O capitalista empresário, ele trabalha, arrisca e vive de lucros. Então, toda a associação que o desenvolvimentismo quer fazer, a coalizão de classe desenvolvimentista, é com os empresários, não com os rentistas. Portanto, a taxa de juros precisa ser baixa. Baixa o nível dela, e depois, em torno desse nível, você faz a política monetária, né, para cima e para baixo, que seu Banco Central faz. Mas uma coisa é você fazer uma política monetária em torno de uma taxa de juros de 2% real, ou em torno de 5%, 6% real. É outra coisa. É o que nós fazemos aqui. Terceiro, a taxa de câmbio. Essa é a coisa mais interessante. A definição do que é o preço certo da taxa de câmbio. O preço certo da taxa de câmbio é a taxa de câmbio que torna competitivas as empresas que utilizam tecnologia no estado da arte mundial. É uma definição muito clara, mas eu digo assim, mas é possível você ter uma taxa de câmbio que não torne competitivas as empresas? Sim, senhor, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E essa é a novidade. Mas então, por enquanto, eu estou dando a definição. Terceiro, a taxa de inflação precisa ser baixa. Não há nenhuma razão para ter inflação alta. Tem que ser, certamente, de um dígito só. E a taxa de salários deve crescer com a produtividade, não, quer dizer, sendo consistente com a taxa de satisfatória de lucro dos empresários. Esses são os 5 preços macroeconômicos. Agora, esses 5 preços, absolutamente, como eu disse, não são garantidos pelo mercado. E a principal razão disto é a taxa de câmbio. Vocês sabem que as teorias econômicas como esta, o novo desenvolvimentismo, é uma teoria histórica. E as teorias históricas, a teoria não histórica é a teoria neoclássica. A teoria ortodoxa ou neoclássica é puramente matemática, hipotético-dedutiva. Para as teorias históricas, a teoria clássica era histórica. Então ela tinha uma tendência. Era a tendência à estagnação secular, ou à queda da taxa de lucros. Depois, a teoria keynesiana tem uma tendência, é a tendência à insuficiência de demanda. A teoria, o desenvolvimentismo clássico, ou estruturalista, tinha uma tendência, a tendência à deterioração dos termos de intercâmbio, o Prebisch. E, quer dizer, o novo desenvolvimentismo tem uma tendência, a tendência
É a tendência à sobreapreciação cíclica e crônica, ou seja, no longo prazo, da taxa de câmbio. Ou seja, a taxa de câmbio vai de crise em crise, nas crises há uma violenta, crises financeiras. Na crise financeira há uma violenta depreciação da taxa de câmbio, depois a taxa de câmbio se aprecia, passa um longo tempo fortemente apreciada, até que você volta a se endividar, e finalmente, depois de alguns anos, a última vez foi 7 anos, né, a taxa de câmbio volta a uma crise financeira, ou uma semi-crise financeira, como tivemos agora, e a taxa de câmbio volta a se apreciar violentamente, a depreciar violentamente. Por que existe essa... Então, ora, se isso é verdade, então acontece uma coisa absolutamente nova na história, né, da teoria econômica. Qual é a coisa absolutamente nova? É que você está dizendo que a taxa de câmbio pode ser apreciada no longo prazo. 7 anos é mais que longo prazo em economia, claro. Isso muda tudo. Muda tudo por quê? Porque todas as teorias econômicas existentes sempre supuseram que a taxa de câmbio é mais ou menos volátil, para os keynesianos é mais, para os neoclássicos é menos, evidentemente, o mercado resolve tudo, né? Mas, quer dizer, ela é sempre volátil no curto prazo. A ideia de que você possa ter uma taxa de câmbio, como foi no Brasil, por exemplo, agora, entre 2007 e 2014, a taxa de câmbio do Brasil real, a preços de hoje, era coisa de R$ 2,20 por dólar. Quando a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, a taxa de câmbio competitiva para o Brasil é 3,80. Então, isto é uma apreciação de longo prazo. E quando você tem uma apreciação de longo prazo da taxa de câmbio, essa taxa de câmbio passa a entrar na função investimento. Ou seja, a taxa de câmbio passa a ser determinante do investimento. Quem estudou um pouquinho de macroeconomia lembra, né, que quando você vai estudar macroeconomia, você aprende, isso é o aprendizado mais geral, que a taxa de investimento, e o desenvolvimento econômico depende do investimento, fundamentalmente da acumulação de capital. Você aprende que o investimento depende, né, da taxa de lucro esperada e da taxa de juros. Essa diferença, se for favorável aos empresários, os empresários investirão, senão não. Isso é uma lógica, ainda é pura lógica. Aí veio o Keynes e disse, tudo bem, mas essa taxa de lucro esperada de que depende? Ela não está sempre garantida, ela depende da demanda efetiva. E há uma tendência à insuficiência, portanto, é preciso, né, intervir no mercado contraciclicamente, não é, para garantir a demanda. Maravilha, foi uma revolução no pensamento econômico. Agora vem o novo desenvolvimentismo e disse, muito bem, doutor Keynes, mas não basta você ter demanda efetiva. Você pode perfeitamente ter demanda efetiva, mas não ter acesso a ela. A empresa pode não ter acesso a ela se a taxa de câmbio estiver apreciada no longo prazo. A taxa de câmbio, né, desliga você da sua demanda. Então, eu sou empresário, eu estou em 2007, 2008, 2009, 2010 pensando em investir. Eu faço as minhas contas e vejo que é muito mais barato importar aquilo que eu quero produzir do que produzir aqui. Não invisto. A taxa de câmbio entrou na função investimento. Isso é uma revolução. A taxa de câmbio ficou fundamental. Os economistas veem os economistas falarem o tempo todo aqui no Brasil, é só ajuste fiscal, ajuste para lá, ajuste fiscal para lá, expansão fiscal versus ajuste fiscal, keynesianos versus ortodoxos. Não falam de câmbio. Não fica bem falar de câmbio. Então, mas isso é uma revolução. Então, isso muda totalmente o pensamento sobre a macroeconomia e o desenvolvimento. Mas, o que causa essa tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio? Primeiro, cadê aquela moça bonita? É você. Eu tenho um gráfico apenas, só vou mostrar esse gráfico para vocês. Então, grande. Não, era aquele... Não, esse não. Mais adiante, mais outro. Esse.
Então, aqui eu tenho, não é, digamos, o que eu chamo o gráfico básico dessa teoria. Tem outros gráficos, tal, mas esse aqui é o gráfico básico. Então, aqui, na vertical, eu tenho a taxa de câmbio real. E na horizontal, eu tenho o tempo. Né? E, então, eu tenho ali, essa primeira curva, quase horizontal vermelha, é o equilíbrio corrente. Ou seja, é a taxa de câmbio que equilibra intertemporalmente a conta corrente do país. Vamos dizer que ela seja por volta de, para coisa concreta, seja por volta de R$3 por dólar hoje, a preços reais, a preços sempre constantes. E a curva de cima é a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. É a taxa de câmbio que é necessária para que as empresas que utilizam tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas. Vamos dizer que seja 3,80. Varia um pouco, mas só para ter uma ideia. A diferença entre essas duas é a doença holandesa. O que é a doença holandesa? Então, a doença holandesa puxa a taxa de câmbio do equilíbrio industrial, ou de cima dele, ou acima dele, até o equilíbrio corrente, mas não abaixo dele. O que é a doença holandesa? Não é nada muito complicado, não. A doença holandesa é uma sobreapreciação de longo prazo da taxa de câmbio, que é causada pelo fato de esse país ter recursos naturais abundantes e baratos, e esses recursos naturais, então, permitem, seja porque tem um preço muito alto por boom, seja porque eles envolvem rendas ricardianas, eles podem ser exportados a uma taxa de... A respectiva commodities, a soja ou minério de ferro, pode ser exportado a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada, R$3 por dólar, por exemplo, do que a taxa de câmbio que é necessária para as empresas industriais competentes, R$3,80 por dólar, por exemplo. Isso é a doença holandesa. Em países que têm recursos naturais abundantes e baratos, isso é comum. Quando você tem petróleo, e o petróleo é barato de exportar, de pesquisar, de extrair, como é o caso da Arábia Saudita ou da Venezuela, aí a doença holandesa é muito grave. Essa diferença é muito grande. No Brasil, a diferença não é muito grande. Geralmente é 20%, 30%. Que a doença holandesa está lá em cima. Agora, eu preciso de causas para que ela baixe abaixo da... E esse modelo é novo. Porque a taxa de câmbio, desde que ela continuou baixando e depois ficou estável, mais ou menos estável, lá embaixo durante vários anos. Né? Por quê? Aí a doença holandesa não me serve. E o que eu proponho a vocês, o que propõe o novo desenvolvimentismo, que isso é causado por 3 políticas habituais. Eu podia dizer que isso é causado pela tendência ao consumo, a preferência pelo consumo imediato. Mas, em vez de falar sobre isso, eu prefiro falar que esse déficit em conta corrente é causado essencialmente por 3 políticas habituais que são adotadas nos países em desenvolvimento. E, geralmente, com apoio, naturalmente, do FMI, do Banco Mundial e de toda a ortodoxia. E também são adotados com grande felicidade por economistas ortodoxos e heterodoxos. Que políticas são essas? A primeira política, né, e aí vem uma coisa muito novidosa, né? A primeira coisa é a política de crescimento com poupança externa. Quando o Fernando Henrique chegou no governo, tinha conseguido estabilizar, o Plano Real tinha maravilhosamente estabilizado os preços, e ele disse, agora vamos crescer muito mais. A poupança externa era 0, ou seja, o déficit, poupança externa em economia é o déficit em conta corrente. Então ele disse, vamos crescer com poupança externa. Ou seja, ele disse, vamos crescer com um déficit em conta corrente. Esse déficit em conta corrente vai financiar os investimentos que vão ser realizados, adicionais, e os investimentos que vão ser realizados vão promover o desenvolvimento econômico no Brasil, e o Brasil vai ser um maravilhoso sucesso. Né? O que aconteceu? 4 anos depois, ele fez uma bruta crise financeira. Em 99, você fazia as contas, o déficit de conta corrente de 0 tinha chegado a quase 5%, e a taxa de investimento tinha continuado 17% sem mudar nada. Tinha tudo ido para o consumo. Por quê? Por quê? Porque quando você decide crescer com poupança externa,
você está decidindo ter um déficit em conta corrente. Quando você está decidindo ter um déficit em conta corrente, você está decidindo apreciar seu câmbio. Porque existe uma relação direta entre a taxa de câmbio e o déficit em conta corrente. Para um déficit em conta corrente zero, a taxa de câmbio vai ser X. Para um déficit, quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, para um déficit em conta corrente zero, intertemporalmente, né, num ano, tem que passar um tempo, zero, você vai ter, digamos, R$3 por dólar. Não é? Para você ter um déficit em conta corrente de 4% do PIB, R$2,20 por dólar é mais que suficiente. Não é mais que suficiente, vai ser isso. A taxa de câmbio vai ser 2,20. Então eu preciso de 3,80, né? E tenho 2,20. Tenho 3 por causa da doença holandesa e mais, né, 80 centavos por causa dessa política de crescimento com poupança externa. Que é uma política, e é surpreendente isso, porque tudo que vocês aprendem, tudo que os jornais dizem para vocês todos os dias, é que a situação do Brasil estará maravilhosa no momento em que o Brasil tem um belo déficit em conta corrente, mas ele está integralmente financiado pelas empresas multinacionais. É assim que vocês... Ora, percam esperanças, porque isto não causa desenvolvimento, aumenta o consumo. Quando elas estão financiando, vai tudo para o consumo, porque você desestimula fortemente o investimento, por causa com o câmbio apreciado. E essa taxa e a poupança externa substitui a interna, ao invés de se adicionar a ela, como se pretende. Esse é o modelo fundamental dessa teoria. A outra, mais simples, política, é a política de âncora cambial. Isso Lula fez a valer. Né? Ele recebeu a taxa de câmbio a R$6 por dólar e entregou a 2,20 para a dona Dilma. Uma festa, porque quando se aprecia o câmbio, não só o salário, mas todos os rendimentos, salários, juros, aluguéis e dividendos, tudo que você recebe de rendimentos, vale mais. E lá vai você para Miami. Né? Quer dizer, ou compra mais coisas, isso e aquilo. Né? E a inflação cai, é uma maravilha. Isto é populismo cambial. E populismo cambial que os economistas ortodoxos entram tanto quanto os heterodoxos. Iguaizinhos. O fiscal já é mais próprio só dos heterodoxos, mas o populismo fiscal. Mas o populismo cambial, que é este, né? Então, a taxa de câmbio fica apreciada, evidentemente, com essa política. E, finalmente, é uma política que já está implícita nessas duas, mas que vale a pena separar, porque ela é muito importante, é a política de um nível de juros muito alto, que é o que tem visto no Brasil sempre, desde 1990. Né? Isto, ou de 94. Quer dizer, isto atrai capitais, ou isto funciona como âncora cambial. Nos dois casos, você vai ter apreciação cambial. Então, o que essa macroeconomia também desenvolvimento, eu vou começar a encerrar, porque acho que está ficando, né? O que essa macroeconomia desenvolvimentista, e tem muito mais coisas, estão convidados a ler, mas eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso, para resumi-la. Essa macroeconomia vai dizer que você não precisa, você além de precisar de uma política fiscal e de uma política monetária, né, que aí a boa teoria econômica discute bem isso, você precisa dramaticamente de uma política cambial. E essa política cambial trata-se fundamentalmente, de neutralizar a doença holandesa, o que se faz através de um imposto ou de uma retenção cambial. E segundo, você precisa rejeitar essas três políticas. Firmemente. Eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Voltando, né, à economia política, para encerrar. Por que não faz isso? Por que o Brasil está semi-estagnado desde 1980? Porque desde 1990 ou 94 os preços estão equilibrados e assim mesmo o Brasil continua crescendo a uma taxa ridícula, a 1%, menos que 1% per capita, quando crescia a 4% entre 1930 e 1980, quando foi a sua revolução nacional e capitalista. Por quê? Por que não fazem isso? Sempre você pode explicar essas duas com duas explicações. Uma explicação é interesses, outra é incompetência. Eu estou convencido que as duas coisas valem aí. A grande incompetência
e há muitos interesses. A incompetência eu não vou dizer, porque eles não sabem dessa minha teoria, desculpem. Né? Mas que é uma coisa nova. Não existe, isso aí é uma coisa que está surgindo, já tem vários economistas sabendo dela, etc., mas ainda é uma minoria. Quer dizer, agora, e quanto aos interesses? Veja, os rentistas têm alto interesse em juros altos. Quer dizer, o capitalismo estrangeiro e os rentistas de lá, que estão associados ao daqui firmemente, eles têm alto interesse em crescimento com poupança externa. Portanto, em déficit em conta corrente aqui no Brasil. Quer dizer, e o povão tem grande interesse no consumo imediato. Né? E isso aqui está dizendo, você vai ter que pôr o câmbio no lugar certo. Agora o câmbio foi para o lugar certo. Foi até 4,20, que era demais. Depois voltou para 3,80, ficou algum tempo em 3,80, que por acaso era um número certo, hoje, 3,80, 3,90, mas agora já está. Bastou que as commodities subissem um pouco de preço, que a crise diminuísse um pouco, para amanhã vai subir outra vez. Por causa da confusão de hoje. Quer dizer... Enfim... Mas eu estou desconfiado que, enquanto nós não pensarmos... Mas só tem uma última coisa. Como é que se explica que o Brasil cresceu tanto entre 1930 e 1980, sem que tivesse essas teorias? Porque o Celso Furtado não sabia delas, o Delfim Neto não sabia delas, enfim, os economistas, o Getúlio Vargas não sabia dela. Né? E, no entanto, esses países cresceram extraordinariamente nesse período. Como é que se explica isso? A explicação que eu tenho para isso é a seguinte, é que, nesse período, o Brasil tinha um projeto de nação. E esse projeto nacional chamava-se industrialização. O Brasil vai se industrializar, o Brasil quer se industrializar, o nosso objetivo é este. E aí, o que se dizia para os políticos e para os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central? Então, virem-se, façam o que for necessário para... Então, eles neutralizavam a doença holandesa de várias maneiras bastante pedestres e complicadas, porque não sabiam bem o que era, mas faziam. Né? E foi esse tipo de atividade pragmática que permitiu. Esse tipo de ideia de nação e desenvolvimento foi destruído pelo neoliberalismo. Agora voltou-se a ideia que a industrialização não é importante, que tanto faz você produzir potato chips ou digital chips, é a mesma coisa, né? Entende? Quer dizer, e isso ganhou, porque isso é dominante lá na América, isso da América vai direto para o estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, né? Possivelmente a 0 hora. Né? E nós lemos todo dia aquilo, se é a verdade eterna que nos contam. Não estamos bem arrumados, mas talvez a gente possa reagir. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Bresci Pereira. Uma síntese bastante densa, né? Mas acho que nós conseguimos a maioria entender, pelo menos, as suas colocações. E eu gostaria que agora a gente pudesse discutir, aproveitar o tempo que tem, né? Justamente para discutir, trocar ideias, questões que não foram bem entendidas. Não precisa ter perguntas brilhantes para fazer, as perguntas bem simples são muito bem-vindas também, porque o professor, ele é também bastante didático, então ele, né, está disposto com questões, digamos, também muito mais simples do que complexas. Então, desde coisas mais complexas até mais simples. Para organizar, nós vamos fazer de 3 em 3 grupos de perguntas. Então, sim, então, 2 coisas, vamos dizer o nome, o curso, ou se não tem curso, se é da comunidade, né, o importante, nome e faz a pergunta. E aí vamos fazer de 3 em 3, que eu acho que seria até melhor, né, para fazer um bloco. Podemos começar? Olhe lá, tem uma, então, uma lá, outra aqui.
Já temos 2, e lá no fundo tem um terceiro, certo? Os 3 primeiros já estão inscritos. Boa noite, obrigado, professor Brescia Pereira. Meu nome é Robert, eu sou professor de economia aqui na Universidade, na Unicinos. Foi brilhante a apresentação. E primeiro 2 comentários, depois a questão. Primeiro eu queria tranquilizar você que aqui na Unicinos, os professores de HPE, que no caso sou eu, eles problematizam bastante essa questão do Adam Smith aí e a questão do mercantilismo também, não é? Então, aqui a gente está bem servido com relação a isso, modéstia à parte, né? Outra questão que eu queria colocar que eu acho ótimo, né, essa discussão aqui que você colocou, passando do autismo do neoclássico, né? Autismo neoclássico que é impressionante, que vive, parece, no mundo da lua, discutindo coisas que não existem, enquanto a gente está preocupado em discutir a realidade concreta. Autismo, né? Autismo, né? Agora, a minha questão, né, que eu gostaria de colocar, eu acompanho os debates, né, do novo desenvolvimentismo, do social desenvolvimentismo e tal, e eu tenho, digamos assim, uma linha mais desenvolvimentista, antiliberal, bem demarcada. Agora, a preocupação que eu tenho recentemente, sobretudo diante do cenário posto, e aqui eu queria problematizar um pouquinho, que eu concordo que a gente deve priorizar um pacto, digamos assim, com o capital industrial em detrimento do capital financeiro. Agora, diante do cenário complexo da atualidade brasileira e do papel da Fiesp, né, recentemente, né, da utilização ou não utilização dos créditos do BNDES da não utilização das desonerações efetuadas, eu fico um pouco reticente, né, que na hora H eles acabam se alinhando aos liberais, né, o que acho bastante contraditório e para Freud explicar, né, e também com setores mais atrasados da sociedade brasileira. Então a minha preocupação é essa, né, sendo objetivo. São esses os nossos aliados? Boa noite, eu sou Cíntia, sou professora do curso de Serviço Social, não sou da área de economia, né, eu dou disciplinas que têm a ver com políticas sociais e a minha preocupação, ela segue nessa linha, professor. Eu li e estudei bastante um livro organizado pelo senhor, que era Sociedade e Estado em Transformação, e lembro do que o senhor defendia à época, ou boa parte dos textos, que não eram da sua autoria, mas lembro do que o senhor especificamente defendia. Fico muito curiosa, frente a esse momento que o país vive, quando o senhor fala de intervenção moderada do Estado, onde entra esse moderado? Até onde vai essa moderação do Estado? Porque, óbvio, né, pela minha formação, a minha preocupação é com os avanços que tivemos, né, a partir da Constituição de 88, né, e várias políticas sociais e perdas iminentes e assustadoras que a gente tem nesse cenário. Então, a minha pergunta, torcendo pela resposta, é aonde o neodesenvolvimentismo vai, ou defende, ou acredita nessa intervenção moderada do Estado. O que é esse moderado? Obrigada. Professor Gustavo Costa, da Escola de Gestão e Negócios. Bom, professor Bresser, em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento. Me lembro que, quando eu estava estudando, quando eu descobri a inflação inercial, a teoria da inflação inercial, como tudo ficou mais claro, como tudo ficou mais iluminado na análise da economia brasileira. Então, em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer por ter feito parte tão efetiva da minha formação acadêmica. Em segundo lugar, eu queria fazer uma pergunta. O senhor fala da questão de ter um câmbio sobrevalorizado para gerar não só uma demanda, mas uma expectativa de demanda futura que geraria investimentos. Mas eu lhe pergunto, no momento em que toda a tecnologia, ou toda a tecnologia não, mas grande parte da tecnologia que nós necessitamos, ela vem do exterior, nós não teríamos um déficit na importação dessa tecnologia
com um câmbio sobrevalorizado? E a segunda pergunta é, para a gente ter uma política de câmbio sobrevalorizado de longo prazo, nós não necessitaríamos ter um Banco Central independente? Muito bem. Então, a primeira pergunta, que é muito boa, eu tenho me preocupado, eu tenho feito essa pergunta para mim mesmo nesses últimos dias, né? Porque realmente o que nós vimos bem recentemente foi, quer dizer, a Fiesp começa interessada em fazer acordo social, etc., mas de repente a gente percebe que o que a Fiesp fez, o que fez o seu presidente, né, foi uma absoluta identificação com os interesses mais conservadores e mais rentistas do país. Isso não quer dizer que sejam todos industriais. Os industriais da Abimac, por exemplo, são bem diferentes. Mas o fato é esse, quer dizer, o que aconteceu no Brasil, nesses últimos 30 anos, foi um enorme enfraquecimento dessa classe. Essa classe era uma classe poderosa. Quer dizer, quando a gente pensava no poder no Brasil e pensava na Fiesp, a gente pensava em empresários e eram os grandes empresários industriais. Hoje não é mais. Hoje eles pesam muito pouco dentro da economia, não só porque houve uma desindustrialização enorme, né, foi de 25% mais ou menos do PIB para 9% do PIB, a indústria de transformação especificamente, uma queda muito grande, e isso, quer dizer, houve uma desnacionalização brutal nesse período, a quantidade de empresas que foram vendidas, né, além aquelas que tiveram sorte, porque muitas fecharam simplesmente, outras viraram maquilas, ou foram vendidas e se transformaram em maquilas na mão do capital estrangeiro, das multinacionais. De forma que essa classe empresarial está muito pequena e muito fraca. Não tem economistas para ajudá-los, muito poucos, enquanto que os empresários, enquanto que os bancos e o sistema financeiro emprega 80% pelo menos dos macroeconomistas brasileiros. Então, o desequilíbrio é muito grande. Agora, a única coisa que eu posso dizer para você a respeito disso é o seguinte: não há outra alternativa. Quer dizer, mas eu digo que tem uma outra coisa mais importante do que dizer uma outra que fica fraco, que é o seguinte: quando você vai ler Poulantzas, né, e vai ler, né, o processo das classes sociais e do Estado moderno, etc., você vai aprender que o papel do Estado, até um certo ponto, é de conformar as classes, dar força ou sentido para elas, né, nessa relação. Então, se você tem um governo que consegue fazer isso, o Getúlio Vargas fez claramente isso. Ele formou a classe de empresários, ele formou a classe de trabalhadores, ele formou depois uma burocracia pública moderna, através de um jogo político muito complicado, mas quem não leu o livro do Lira sobre Getúlio Vargas, faz favor de ler, porque é uma obra-prima em 3 volumes. Né? É uma maravilha de livro. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é o seguinte: você imagine, quer dizer, o número de jovens empresários que há no Brasil e que gostariam de fazer investimentos e de progredir, engenheiros, e que não fazem porque não têm oportunidade. Isso é imenso. Um dia desses eu li no Valor, não é, que no Brasil tinha 5 mil anjos. Falei, que raio, que negócio é esse de 5 mil anjos? Mas aí eu descobri, anjos é o nome que eles estão dando para jovens empresários que têm ideias, inovações, etc., e que querem financiamento para investir. Então existe todo esse potencial, e esse potencial, se você tem uma situação como nós temos, em que a taxa de câmbio permanece longo tempo altamente apreciada, e a taxa de juros permanece, em termos reais, em níveis altíssimos, né? Esse tipo de investimento, esse tipo de surgimento não acontece. É o que eu posso te ajudar agora, né, nessa sua pergunta muito boa. Veja, a intervenção do Estado
moderada, eu vou responder um pouco diferente. Não é? Em primeiro lugar, que eu não tenho nenhuma dúvida o papel fundamental do Estado na distribuição de renda. Não é? Eu tenho muito claro para mim que o desenvolvimentismo, ou o novo desenvolvimentismo, precisa e deve ser social. Por um motivo, não apenas por uma questão de justiça, mas também por uma questão de política. Não é? Você só consegue governar um país como o Brasil, os países de renda média, se você tiver um atendimento real, não é, aos trabalhadores, aos pobres, não é, com grandes serviços sociais de educação, saúde, assistência social, previdência, não é, que são eficientíssimos, inclusive, que são muito mais baratos que o consumo privado, ainda que tenham grandes problemas de eficiência na sua administração, eles, de qualquer forma, intrinsecamente, são muito mais eficientes. Imaginem se nós acabássemos com o SUS amanhã e disséssemos, agora aumentamos os salários no valor do que nós pagamos para o SUS, né, para as pessoas. É um desastre, né, monumental para a população brasileira. Então, o papel do Estado nessa área continua sendo absolutamente fundamental. Quer dizer, o que eu queria adicionar a isso é que a intervenção do Estado é moderada porque o Estado, na área econômica propriamente dito, não deve intervir no setor competitivo. Quer dizer, no dia que o governo resolver planejar, como já pensava no passado, camisas, ou copos, ou microfones, ou mesmo automóveis, isso não faz o menor sentido. Isso o mercado é muito melhor alocador de recursos do que o Estado. Agora, para fazer as grandes intervenções, a infraestrutura e certas indústrias de base, isso o Estado precisa planejar. O Estado precisa intervir fortemente na macroeconomia, porque eu discuti um pouco com vocês, e, sem dúvida, o Estado precisa intervir fortemente na área social, através de um grande... Bom, e aí tem o problema da distribuição. Eu tive uma coisa que foi muito desagradável para mim, que foi o surgimento de um tal de social desenvolvimentismo. Eu fiquei rigorosamente indignado com a história. Por que eu fiquei indignado com a história? Porque se vocês fizerem uma crítica a várias das coisas que eu disse aqui, ou se pegarem os meus livros, meus artigos e fizerem crítica, eu ficarei muito feliz, algumas eu vou concordar, outras eu vou discordar, debater, etc. Agora, isso é assim que as ideias progridem. Mas, de repente, aparece um grupo de economistas amigos meus, ou que se diziam amigos meus, que dizem que esse negócio de novo desenvolvimentismo é coisa do Bresser, esse negócio não serve, né? Muito melhor é o nosso social desenvolvimentismo. Então, ou seja, estavam oferecendo, então tem uma outra grande teoria, nova, extraordinária, brilhante, etc., né, em substituição a esta. Não tinha nada, vezes nada, multiplicado por nada, né, ao infinito nada. Só tinha uma coisa, eles não estavam, nós estávamos no governo Dilma em 2012, e eles não queriam, e eu dizia que precisava depreciar o câmbio, que precisava discutir esse assunto, etc., e eles intelectualmente não queriam saber disso, porque diziam que isso concentrava a renda. E, de fato, concentrava um pouco, muito pouco, porque você ia reduzir os salários dos trabalhadores, se o câmbio fosse para o lugar certo, mas você ia reduzir também os juros, dividendos e aluguéis. Mas isso, eles não queriam, tudo bem. Agora, o que eu queria sugerir a vocês, isso é importante, para os economistas, é o debate sobre a distribuição. Quando eu vejo o debate sobre a distribuição, eu vejo o debate entre desenvolvimentistas keynesianos e ortodoxos, e a solução se resolve no plano fiscal. Isto não faz o menor sentido. A política macroeconômica contracíclica, a política fiscal de Keynes, não foi feita para distribuir renda. Não foi. A política de Keynes foi feita para conseguir pleno emprego e, portanto, crescimento. Mas como é que eu distribuo renda? Tem várias formas de distribuir renda. Uma que foi corretamente feita pelo Lula, quando havia espaço para isso, foi aumentar firmemente o salário mínimo. Isso deu uma bela distribuição de renda, quando era possível fazer. Segundo, é você aumentar a despesa total do Estado
na área social. Porque essa área é assim que você distribui renda. Né? E terceiro, e isso era completamente esquecido por esses grandes economistas sociais, né? Você tem que ter impostos progressivos. O Roosevelt inventou os impostos progressivos nos anos 30. Nos anos 50, os impostos progressivos foram muito grandes. Nos anos 80, acabaram todos eles, porque achou-se violentamente com o neoliberalismo e a plena aquiescência desses social-desenvolvimentistas. Porque e quando o imposto progressivo pega também a classe média, eles não querem. Então, isso é uma coisa muito séria. Isso é o social e a distribuição. E terceiro, o Gustavo. Primeiro, eu não entendi bem, Gustavo, porque o que eu defendo é não uma taxa de câmbio sobreapreciada, mas uma taxa de câmbio competitiva, equilibrada e, portanto, mais depreciada e não sobreapreciada. Mais depreciada que está atualmente. É assim que você torna, quando a taxa de câmbio está no equilíbrio, quando ela está no equilíbrio industrial, ou seja, quando ela torna competitivas as empresas competentes que usam tecnologia no estado da arte mundial, você está com uma taxa mais depreciada que você tem normalmente. Só nas crises é que você tem, que ela vai para o lugar certo. Quer dizer, então, quando você tem isso, então você imediatamente, quer dizer, se houver demanda interna ou se houver demanda externa, e se você for eficiente, você vai ter oportunidade de investir, você vai investir. Né? Você precisa de tecnologia para isso. E tecnologia a gente compra, a gente copia, isso sempre fizemos. Eu disse para vocês que o Brasil não precisa de capital estrangeiro, não precisa, definitivamente. O Brasil devia ter todo ano um pequeno superávit em conta corrente. Um país que... A China tem um enorme superávit em conta corrente todo ano. Não precisa ser tão grande. Mas um pequeno superávit de conta corrente, porque um pequeno superávit de conta corrente significa que a taxa de câmbio está no equilíbrio industrial ou competitivo. Então, eu não preciso de capital estrangeiro, mas eu preciso de tecnologia estrangeira. E, às vezes, eu preciso que a multinacional venha, desde que ela traga a tecnologia também. Há várias outras formas que eu tenho que conseguir essa tecnologia. Então, basicamente é isso. Então, vamos passar para mais um grupo de questões. Aqui tem um. Depois, quem já seria um segundo, para já cuidar. Bom, vamos começar pelo primeiro, depois o segundo faz sinal que eu já vou cuidando. Pode começar, por favor, sempre lembrando o nome e o curso, se possível. Tá. Boa noite, meu nome é Menelson Gaspar, sou da UBRA, faço curso de Economia. Eu achei brilhante a nova macroeconomia desenvolvimentista, pena que os mandatários ainda não conhecem, acho que daria bem certo. A minha pergunta é o seguinte: antigamente, os agentes econômicos, eles reagiam ao mercado com expectativas adaptativas, olhando para o passado. E hoje em dia, eles olham para as expectativas racionais, a coerência que o governo tem nas suas atitudes. Como é que a nova macroeconomia desenvolvimentista vai lidar com as incertezas do mercado? Próxima pergunta. Ali, Bess. Edelberto, do curso de jornalismo. Eu não entendo muito, quase nada de economia, mas eu vou lhe perguntar onde entra a síndrome do viralatismo brasileiro nessa sua teoria. Boa pergunta. E a terceira questão. No meio. Curioso também. Boa noite, meu nome é Camila, sou do curso de administração com ênfase em comércio exterior. E aqui, a minha pergunta ela é simples, eu acho que é algo que pesa na cabeça de todo mundo no momento que a gente está vivendo atualmente. Camila, faz a gentileza só de levantar para ele poder te enxergar. Olha, viu? Agora deu para ver. Obrigado, Camila. E o que a gente vê hoje nas notícias é que espera-se uma melhora da economia,
a curto prazo, 2, 3 anos, é o que a gente vê no jornal do grande público. E a minha incerteza é saber se essa estabilidade que vai vir daqui 2, 3, 4, 5 anos, ela vai ser uma ilusão, como a gente viveu há pouco tempo atrás, achando que estava tudo certo e daqui a pouco vira tudo e a economia se desestabiliza. E a partir da sua teoria, quanto tempo já existe uma estimativa de tempo para que ela dê resultado? Vamos supor, se começássemos agora, ano que vem, qual seria o tempo para se ter um resultado aplicando a sua teoria? Camila. Então, veja, Gaspar, essa coisa de expectativas adaptativas, expectativas racionais, os economistas neoclássicos inventaram a história das expectativas racionais, e com isso, né, mas não vale a pena a gente ficar, eles conseguiram tornar a política econômica totalmente irrelevante. Né, porque os agentes econômicos, por exemplo, o Estado resolve fazer um aumento na despesa pública para ficar uma grande recessão, né? Então, Keynes sugere que você faça uma expansão, né? Mas como os agentes econômicos já sabem que isso vai ter um custo para eles, e esse custo vai obrigar o Estado a aumentar os impostos, não sei o que sabe, o resultado da política é zero. Isso é uma bobagem muito grande, mas isso é uma base da teoria neoclássica. Agora, mas por outro lado você perguntou, e a incerteza? Veja, a incerteza é uma coisa fundamental na economia. Se você for perguntar qual é a grande avanço metodológico, não avanço, qual é a grande posição metodológica de Keynes, né? Keynes baseia a sua teoria na incerteza. Ele sabe muito bem que a teoria que ele está formulando é uma teoria histórica, e, portanto, uma teoria muito imprecisa. Ele sabe muito bem que o mundo que o cerca é um mundo muito difícil de se prever, que, graças a Deus, nós não somos átomos, nós somos seres humanos, cada um, né, com as suas ideias, suas tendências, e reagimos de maneira cada vez de maneira diferente num caso e no outro, de forma que você vive permanentemente na incerteza. E é dentro dessa incerteza que você deve fazer as suas políticas econômicas, modestamente, moderadamente, não arrogantemente. Mas é basicamente isso. Quer dizer, esse novo desenvolvimentismo que eu apresentei para vocês está longe de ser a verdade eterna. É apenas um conjunto de ideias que talvez nos ajudem a pensar, né, e que nos orientem a tomar algumas decisões, né, sabendo, né, que elas são incompletas. E Delberto, olha, este complexo de vira-lata é uma coisa muito séria. Eu aprendi com outro nome. O nome complexo de vira-lata foi inventado pelo Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro, grande mesmo. E grande jornalista de futebol também, mas esse é um segundo ponto. Agora, quando eu tinha 20 anos, eu estava estudando Direito e pretendia ser juiz de Direito, e de repente eu descobri as ideias de um grupo de economistas, cientistas políticos e filósofos, sociólogos e filósofos do Rio de Janeiro, nacionalistas e desenvolvimentistas, era o grupo do ISEB, ficou chamado. Eu li as coisas de uma revista que eles tinham, chamado Cadernos do Nosso Tempo, e fiquei absolutamente fascinado. E mudei minha vida. Resolvi que ia ser economista ou sociólogo do desenvolvimento. Mas com eles eu aprendi esse conceito, que eles chamavam de complexo de inferioridade colonial. Então, nós somos vítimas do complexo de inferioridade colonial. Nos anos 50, nós dizíamos que o Brasil estava se livrando desse complexo de inferioridade colonial, ou desse complexo de vira-lata. Quer dizer, porque nós estávamos nos industrializando, porque nós estávamos afirmando economicamente, politicamente. A partir dos anos 90, o nosso complexo de vira-lata volta com força danada. Agora eles sabem melhor do que nós.
como é que eu resolvo os problemas do Brasil? É só chamar uns economistas americanos aqui que eles vêm e nos dizem o que faz e está resolvido. Então, isto é uma desgraça. Quer dizer, essa inferioridade colonial, esse complexo de vira-lata, quer dizer, quando você precisa de uma nação, e uma nação sabe, tem que ver quais são os seus interesses. E os nossos interesses não são os mesmos deles. Tem alguns interesses que são comuns, é claro, mas os interesses nossos não são os mesmos dos deles. Cíntia, é muito difícil essa tua pergunta, dona Cíntia. Quanto tempo? Camila. Camila. Não, Camila, eu li. Camila. Primeiro, o que você está dizendo para nós é o seguinte: eu estou cansada de ser enganada. Né? Eu creio que vem alguma coisa boa e afinal a coisa não vem. Depois me prometem outra coisa e a coisa não vem. Tá? Quer dizer, o fato concreto é que nós estamos, como eu disse a vocês, desde 1980, semi-estagnados, crescendo muito pouco. O fato concreto é que, depois, nos anos 80, a causa disso era muito clara. Foi a política de crescimento com poupança externa, do Geisel, de endividamento externo do país, né, que levou o país a uma grande crise financeira, no começo dos anos 80, a crise da dívida externa, que era chamada. Essa crise desencadeou uma alta inflação inercial, porque estava tudo indexado no Brasil naquela época, e nós vivemos 14 anos de alta inflação. Então, aí paramos por causa disso, por causa da crise financeira e da alta inflação. Aí as duas coisas se resolveram, né, e nós entramos no neoliberalismo e nada se resolveu outra vez, fracassou o desenvolvimento econômico. Aí nós entramos num desenvolvimentismo social do Lula e novamente a coisa fracassou. E você está brava, né? Prometem, mas não cumprem. Né? Eu estou de acordo com você. Agora, então, e se por acaso o Temer, que está chegando aí, né, e o Meirelles, resolvessem adotar as minhas teorias? Primeiro que não adotariam, né? Mas o Temer, o Meirelles foi quem fez a apreciação cambial brutal do Lula. Ele estava no Banco Central e comandou essa apreciação em grande estilo. Então, vocês podem ver que não nos espera grandes coisas para os próximos anos. Né? Mas, o certo, quer dizer, eu acho que, por exemplo, se o Brasil mantivesse a sua taxa de câmbio em torno de 3,80, só isso já seria uma maravilha. Mas nem isso vai se conseguir. Né? Vamos ver. Bem, vamos por uma última rodada de questões, então mais 3. 1, 2, 3, já estou identificando. 1, 2, 3. E uma quarta, então, vamos incluir uma quarta para a gente ir fechando. Tu identificou quem são, Aline? Todos? Tá? Então, por favor, sempre lembrando do nome, curso, ou de onde trabalha, de onde vem. Boa noite, professor Bresser. Eu me chamo Matheus e curso Economia na UBRA. Estudante de Economia, aqui, ó. Só à frente. Minha pergunta é a seguinte: hoje a gente vive em uma inflação de custos e não de demanda no Brasil. Isso mostra que para o empresário é melhor deixar o dinheiro no banco do que investir na economia real. E atualmente a gente está tendo uma cadeira que a gente estuda bastante o modelo ISLM-BP, né? Que é taxa de juros, política monetária, as questões. Com a taxa e ela se mostra, nesse estudo, no modelo, se mostra que numa taxa de câmbio flutuante, a política fiscal é ineficiente. Por que a gente continua aplicando uma política fiscal no Brasil, sendo que a nossa taxa de câmbio é flutuante? Minha dúvida é essa, e como é que a gente pode melhorar, né? Ok, do Matheus, era... Professor Bresser, boa noite. Meu nome é Jorge, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Na sua teoria, eu entendo que o tema institucional, as instituições, é uma coisa dada, né? Mas eu acho que o tema institucional talvez é muito importante para o desenvolvimento. Qual seria o papel das instituições para você dentro da sua teoria? Agora vamos para a terceira, que era lá, e depois temos uma lá do de cá, né? Uhum. Certo.
Boa noite, meu nome é Ellington, curso de administração. E a questão que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: impostos progressivos. Para mim, que estou conhecendo agora a economia e o Brasil realmente como funciona, ao meu ver é a coisa mais lógica para diminuição de desigualdade. Depois de mais de 10 anos de um governo com tendência à esquerda, por que isso não acontece? É só não querer tomar atitudes não populares, ou aonde que é barrado isso para não acontecer? Ok, a última questão, que era... Meu nome é Homero, eu sou curso de administração aqui na Unicinos, e uma colocação do palestrante que me chamou a atenção em relação ao programa de desenvolvimento, na verdade um plano de desenvolvimento, mas uma estratégia de desenvolvimento no período Vargas. E a gente percebe, eu não tenho uma visão muito clara da economia, mas eu percebo ações de emergência na economia. Não existe, o governo, de modo geral, ele age sobre programas, mas não existe um plano estratégico, né, em relação a isso. E seria possível, nesse momento tão instável, conciliar essa questão de um plano econômico a longo prazo? Então, inflação, quer dizer, o problema da política fiscal, quer dizer, numa economia aberta, no fundo é isso. Quando você tem uma economia aberta, com taxa de câmbio totalmente flutuante, realmente, quer dizer, a política fiscal fica muito menos forte. Quer dizer, a política fiscal, quer dizer, mas isso não significa que ela não tenha força. Porque você nunca, quer dizer, os mecanismos de transmissão são algo demorados e sempre há espaço. Quer dizer, você veja, nos países ricos, quando houve agora a crise de 2008, quer dizer, a política expansiva que eles adotaram, como também a China e o Brasil também, o que o Guido Mantega fez em 2009, foi muito bom. Quer dizer, certamente deu resultado. Ainda que não tanto quanto daria se a economia já fosse fechada, ou se a taxa de câmbio fosse fixa. Mas as taxas de... Na minha teoria, na minha macroeconomia desenvolvimentista, a taxa de câmbio nunca é fixa. Ela é sempre uma taxa de câmbio de mercado, para você raciocinar. Então, instituições. Isso é uma questão muito séria. As instituições, né, tornaram-se um problema central para as ciências sociais há uns 30 anos atrás, né? E eu tenho um grande amigo, que é um grande cientista político americano, chamado Adam Przeworski. E o Adam, há uns 10, 15 anos atrás, um dia ele estava escrevendo um paper, e o paper dizia assim, o título do paper era Institutions Matter. As instituições fazem uma diferença. Eu li o paper, e disse, eu não estou de acordo com você, Adam. Porque você está me dizendo que instituições fazem uma diferença, não é? Mas é a mesma coisa que você me dizer que a água faz uma diferença na vida. Quer dizer, instituições são uma coisa tão básica, quer dizer, nós não fazemos outra coisa na nossa vida senão definir para nós mesmos, quer dizer, politicamente, e não só politicamente, socialmente também, as instituições que nós vamos seguir. Quer dizer, o Estado, primeiro foram as religiões, eram instituições, né? E todo o sistema moral religioso. Depois veio o Estado, e todo o sistema, né, legal do Estado é tudo instituição. E essas instituições governam a nossa vida, fazem uma diferença enorme. Bom, mas aí vieram, né, quer dizer, e isso quer dizer, quando você vai ler Marx, ou quando você vai ler Max Weber, ou quando você vai ler
a escola histórica alemã, ou quando você vai ler os institucionalistas americanos do começo do século XX, quer dizer, todos eles estavam usando instituições e vendo, quer dizer, alguns mais explicitamente, outros menos, mas todo mundo sabendo que isso era muito importante. Quer dizer, os cursos de direito estudam instituições o tempo todo. Não? Aí, não é, a partir dos anos 90, junto com o neoliberalismo, apareceu aí realmente o que interessava. Não é? Que era o seguinte, não é muito simples, meus amigos. Por que o Brasil, por que os países pobres são pobres? Porque as instituições deles são ruins. Porque as instituições... Por que o Brasil ficou para trás dos Estados Unidos? Porque os brasileiros nunca respeitaram a propriedade e os contratos. E o país que respeitar a propriedade dos contratos se desenvolve. Ora, se em primeiro lugar é óbvio que é impossível um capitalismo que funcione sem garantia da propriedade dos contratos. O capitalismo só pode funcionar, o mercado só pode funcionar se a propriedade dos contratos forem garantidos. Quer dizer, é indiscutível também que em sociedades pré-industriais, quer dizer, como a sociedade brasileira escravista de 1800, né, as instituições eram infinitamente inferiores às instituições que havia nos Estados Unidos em 1800, especialmente no norte dos Estados Unidos, onde as instituições correspondiam às instituições inglesas melhoradas, porque não tinha a alta aristocracia para atrapalhar. Quer dizer, as instituições, quando você vai ver Marx, as instituições correspondem ao nível de desenvolvimento. Você tem a infraestrutura e a superestrutura. Você tem, eu prefiro falar, você tem a base econômica, a instância econômica, a instância institucional e a instância ideológica. E essas três instâncias estão correlacionadas. Então, as instituições são fundamentais, mas elas são a própria natureza das coisas que nós estamos discutindo. Quando a gente diz, não, eu sou institucionalista, então eu também sou. Pronto. Porque eu tenho absoluta certeza que instituições são fundamentais e que nós precisamos mudar as instituições e melhorá-las sempre. E nós temos um congresso para quê? É para melhorar instituições, o tempo todo. Sabe? Muito bom. Por que não fazem impostos progressivos? Primeiro, deixa eu contar uma coisa que é interessante. Sobre a importância dos impostos progressivos, que eu confesso que até que me surpreendi. Eu sei muito bem que os Estados Unidos, entre os países ricos, é o país mais desigual de todos. E eu também sei que os países escandinavos são os países mais iguais. Um dia desses, eu vejo uma estatística em que você apresentava o índice de Gini dos Estados Unidos e da Suécia, antes e depois dos impostos. Antes dos impostos, a Suécia era melhor que os Estados Unidos, o índice de Gini era mas era só um pouquinho mais baixo, o índice. A diferença em termos de desigualdade era pequena. Agora, depois dos impostos, aí a diferença era desse tamanho. Aí você verificava porque a Suécia é muito mais igual. Por quê? Porque o imposto é progressivo e esse imposto, então, pesa mais sobre os ricos e você obtém uma razoável igualdade de rendimentos. Então, a coisa é muito eficaz. Por que não fazem? Porque os ricos não querem. E porque a classe média não quer. E porque a dominação ideológica do neoliberalismo e do capitalismo rentista foi muito forte. É muito forte ainda. Homero. Plano. Homero, quer dizer, uma diferença importante do novo desenvolvimentismo, do desenvolvimentismo clássico, é que o novo desenvolvimentismo acredita muito menos em planos do que acreditava o desenvolvimentismo clássico. O desenvolvimentismo clássico acreditava num planejamento econômico. Celso Furtado, que é meu mestre, que eu sempre afirmo, Celso Furtado e Inácio Rangel são meus mestres de economia brasileira, mas ele tinha uma esperança e uma crença no planejamento econômico que ia muito além daquilo que o planejamento pode dar. Para mim, o planejamento é importante e fundamental para planejar o setor
não competitivo da economia. Basicamente a infraestrutura e a indústria de base. O resto você não dá para você planejar. Quer dizer, o resto você tem que fazer diretrizes, orientações básicas, isso é tudo muito importante. Né? O PAC é uma boa ideia, mas para você fazer um planejamento, você precisa, por exemplo, da infraestrutura, você precisa de engenheiros. Engenheiro ficou fora de moda no neoliberalismo. Né? Mas engenheiro é fundamental, o Estado brasileiro precisa de engenheiros para avaliar os projetos, né, que são essenciais, mesmo que eles sejam feitos pela iniciativa privada. Então, o planejamento continua sendo uma coisa importante, mas só do setor não competitivo da economia. Muito obrigado a todos.